Pessoal, dando continuidade aqui ao estudo da estatística, vamos para uma outra questão, tá bom? É bem interessante essa questão. Ó, nos 4 primeiros dias úteis de uma semana, o gerente de uma agência bancária atendeu 19, 15, 17 e 21 clientes. No 5º dia útil dessa semana, esse gerente atendeu N clientes. Se a média do número diário de clientes atendido por esse gerente nos 5 dias úteis dessa semana foi 19, quanto vai ser a mediana? Então é uma questão bem interessante, envolvendo média e mediana, né? Bom, o primeiro detalhe importante que você tem que saber aí é o seguinte, pessoal. Para eu encontrar a mediana, o que é que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que ordenar os números. Lembra que eu falei isso para vocês? A gente tem que ordenar os números. Porém, preste atenção, ó. Está faltando um número para ser encontrado nessa questão, certo? Que é justamente o 5º dia, nós não temos ele. Como é que eu vou fazer? Então, primeiro eu vou ter que encontrar esse 5º dia. Qual foi que ele me deu para encontrar esse 5º dia, pessoal? A média. Ele me deu a média de atendimento no caso dessa semana. Então, o que é que eu vou fazer primeiro? Encontrar isso através da média. Então, vamos lá. Ó. A média, né, pessoal? A gente já sabe que é a soma dos elementos dividido pela quantidade. Então, nós temos o 19, o 15, o 17 e o 21 já conhecido, e o último dia eu vou chamar de X, eu não conheço. Então, com o acréscimo desse dia, nós teremos quantos dias? 5. Só que nessa questão, a média foi dada, 19, tá vendo? Então, nesse caso, a média é 19, aí eu fazendo essa continha aqui vai dar quanto? 72 mais X, e 19 vezes 5 dá 95, tá bom? Eu fiz aqui meio por extremo. Passando 72 para cá dá 23, ou seja, no 5º dia foi atendido 23 pessoas. Então, nesse caso, como ele pediu a mediana, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar os números dados, incluindo o 23, e vou organizar. Organizando em ordem, vai ficar quem? Vai ficar 15, o 17, o 19, o 21 e o 23. Quem é a mediana? Olha, pessoal, aquilo que eu falei para vocês, se a quantidade de elementos for pequena, é muito fácil encontrar. Temos a quantidade ímpar de elementos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a mediana é aquele elemento que vai ficar bem no meio aqui, ó, no caso, 19. Perceba, sobra 2 números para a esquerda, 2 para a direita, então essa é a mediana, tá bom? Mais uma questão, ó, essa questão aqui é bem interessante. Numa turma de inclusão de jovens e adultos na educação formal profissional, que é o PROEJA, a média aritmética da idade dos seus 10 alunos é 32 anos. Então, perceba nessa questão, pessoal, que ele não me deu as idades dos alunos. Eu não sei quanto é cada um, eu só sei a quantidade, que são 10 alunos, e a média, que é 32, tá bom? Em determinado dia, o aluno mais velho da turma faltou. E com isso, a média aritmética das idades dos novos alunos presentes foi de 30. Então, pronto. O que é que ele quer saber? Qual é a idade desse aluno que faltou naquela turma? Então, é uma questão bem interessante. Então, vamos lá. Pessoal, essa questão, ele não me deu a quantidade, ele não me deu as idades dos alunos para eu fazer a continha. Ele me deu a quantidade de alunos e me deu a média. Então, eu vou aproveitar essa informação. Como? Olha só. A média não é a soma da quantidade dividido pela quantidade, né? Então, no caso, vamos considerar S10 a soma das idades dos 10 alunos, tá bom? Então, observe, são 10 alunos, eu não sei qual é a idade de cada um individualmente, mas eu sei a soma deles, que eu vou chamar de S10, tá bom? Então, a média, no caso, é 32. A soma dos 10 alunos eu vou chamar de S10 e vai ser dividido por 10. Eu estou aplicando o quê? A definição de média simples, né? Soma a quantidade e divide pela quantidade. Então, a soma dos elementos aqui eu não sei, mas eu sei que é 10. Então, no caso, como a média é 32, fazendo meio por extremos, então a soma dos 10 alunos dessa turma vai dar quanto? 320, tá bom? Então, preste atenção, os 10 alunos somados às idades dele vai dar quanto? 320. Só que aconteceu o seguinte, um dos alunos faltou, que é o mais velho, e essa média obviamente mudou, ela caiu para 30 anos, tá bom? Então, agora o que é que nós vamos fazer? Vamos aproveitar essa informação. Só que agora nós não temos mais 10 alunos, temos 9. Então, vamos chamar de S9 a soma das idades desses 9 alunos, tá bom?
Só que a média é 30. A soma desses 9 alunos eu estou chamando de S9. E agora nós não vamos dividir por 10, dividir por 9, tá bom? Desculpa aqui, é que não é 10, é 9. Fazendo o meio por extremos, S9 vai dar quanto? 270. Ora, pessoal, vamos interpretar. Somando os 10 alunos, a soma das idades dá 320. Quando esse aluno mais velho faltou, a soma passou a ser quanto? 270. Então, essa diferença que está vendo aí é justamente a idade do mais velho, não é isso? Então, eu pegando 320, que é a idade, é a soma de todos os alunos, a soma deles, e diminuindo da soma dos 9 alunos que restaram, vai sobrar justamente a idade do aluno mais velho. Então, 320 menos 270 dá 50, tá bom? Então, essa diferença entre a soma dos 10 alunos e dos 9 alunos é justamente o aluno mais velho que deixou de aparecer. Que ele vai ter quantos anos, então? 50 anos, tá bom? Questão bem interessante. Vou aproveitar, pessoal, fazer questão de Enem também logo. Já fiz uma questão da uva, né? Fazer do Enem logo, ó. O quadro seguinte mostra a amostra e o desempenho de um time de futebol no último campeonato. A coluna da esquerda mostra o número de gols marcados e da direita a quantidade de jogos, tá bom? Então tá aqui a tabelinha, tá bom? Foi o que ele disse, ó. X, Y, Z são respectivamente a média, a mediana e a moda. Então ele chamou a média de X, chamou a mediana de Y e a moda de Z. Bom, ele quer saber qual dessas opções você vai marcar. Pessoal, agora eu vou dar uma dica extremamente importante para vocês. Ó. Quando você tiver uma questão que envolve média, moda e mediana, é melhor você começar com a moda, porque é a mais fácil. Às vezes vai ter questão que você encontra na moda, você já descarta algumas outras, não é isso? Facilita, tá bom? Então eu aconselho você sempre começar com a moda. No caso aqui, eu vou fazer na sequência, tá bom? Vou encontrar média, moda e mediana. Mas o que eu aconselho vocês é primeiro encontrar a moda, depois a mediana e finalmente a média, tá certo? Então, no caso aqui, vou fazer na sequência que está vindo, mas você faça dessa forma que eu disse. Vamos encontrar a média. Ora, nesse caso, pessoal, você vai lembrar o que eu comentei para vocês, ó. Quantos gols marcados tem aqui? 0. Quantidade de partidas, 5. Significa que teve 5 partidas que não teve gol marcado. Então vai ser 0, 0, 0, 0, 0, 0. 5 vezes, entendeu? Quantos gols marcados? 1. Quantas partidas ocorreu isso? 3. Então vai ter 1, 1 e 1. Vai ter 3 partidas que fez 1 gol marcado. Aqui vai ter 4 partidas com 2 gols marcados, 3 partidas com 3 gols marcados. Então, nesse caso, pessoal, você, para encontrar aqui a média, a melhor saída é encontrar a chamada média ponderada. A gente vai chamar essa quantidade aqui, que a gente chama de frequência, dos pesos, tá bom? Porque facilita o cálculo. Senão você teria que fazer 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, fazer uma quantidade de número grande. Então, fazendo essa continha através da média ponderada vai ajudar, tá bom? Então, nesse caso, ó, a gente vai fazer como eu falei para vocês, ó, a média ponderada, tá bom? Como é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a quantidade de gols e multiplicar pela quantidade de partidas. Então, vai ficar 0, vezes 5 mais 1 vezes 3 mais 2 vezes 4 mais 3 vezes 3 mais. E dividir por quanto? Pela quantidade de partidas aqui, ó, que isso aqui vai ser representado como se fosse o peso, né? Então está aqui, ó, 0 vezes 5, mais 1 vezes 3, mais 2 vezes 4, fazendo tudo isso dá 45. E a quantidade de partidas foram 20, tá bom? Então você vai pegar 45 e dividir por 20. Então nós vamos usar aqui aquela regrinha da média ponderada. Então aqui é como se fossem os pesos. Eu multiplico cada um desses pelos seus pesos e divido pela soma aqui. Quando eu somar aqui vai dar 20, tá bom? Então tá aqui, deu 2,25. Para encontrar a moda, como eu falei para vocês, a moda é o que mais se repete. 0 gol. Quantas partidas tiveram nenhum gol? 5. Então, se você observar aqui, ó, quem apareceu mais vezes aqui foi o 0. O 0 apareceu quantas vezes? 5 vezes. Ó. O 3 apareceu só 3 vezes, o 2 apareceu 4 vezes. Então, quem apareceu mais vezes foi quem? O 0. Então, significa que a moda aqui será 0. Tá bom? Então, a média deu 2,25, a moda deu 0.
Então significa que a moda é menor do que a média, né? Lembrando que na questão ele mandou chamar a moda de X e mandou chamar a média de X e a moda de Z. Foi dado na questão, tá bom? Agora vamos encontrar a mediana. Pessoal, observe, ó, como é que eu encontro a mediana? Quantos eu tenho aqui? A quantidade, nós temos 20, tá bom? Nós temos 5 zeros, 3 uns, 4 2, 3 3, 4 2, 5 2 e 7 1. Então eu tenho 20 números. Então nesse caso, vamos lá. Quem é a mediana? Como eu disse para vocês, ó, se a quantidade for par, o que eu faço? Eu vou verificar qual é a posição desse elemento. Tá bom? Facilita. Então são 20 números. 20 dividido por 2 dá 10. Então a posição do elemento vai ser o 10º e o próximo dele, que é o 11º. Então organizando aqui os números, pessoal, ó, organizando os números, como eu disse, ó. Primeiro, a gente coloca em ordem crescente. Lembra? Para encontrar a mediana, eu coloco em ordem crescente. Então, segundo a questão lá, informando, eram 5 zeros, eram 3 uns, era 4 2, ó, 3 3, 2 4, 2 5 e 1 7. Tá bom? Conforme a tabela aqui, ó. Tá bom? Era 5 zeros, ó. 1 era 3 vezes, o 2 era 4 vezes, então assim eu fiz, ó. Só que eu coloquei em ordem crescente. Então, observe, ó. Quem é que eu vou procurar aqui? O 10º e o 11º. Por quê? Porque são 20, né? Ó, quando a quantidade é par, a mediana vai ser dada pela média dos dois centrais, tá bom? Quem são os dois centrais? Aí eu pego 20 dividido por 2, é o 10º e o 11º. Então eu vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o 10º é 2 e o 11º é 2. Então, eu pego eles dois e tiro a média. Ó. 2 mais 2 dividido por 2. Então, 2 mais 2 é 4 dividido por 2 dá 2. Então, a mediana aqui era 2. Então, no caso aqui, vamos lá. Ó. A média, que foi representada pela letra X na questão, deu 2,25. A mediana... acabamos de fazer, a representada pela letra Y deu 2, e a moda que foi representada pela letra D deu 0. Então, significa que a média, tá bom? Ó, a média foi maior do que a mediana, que foi maior que a moda. Ou a moda foi menor do que a mediana, e a mediana foi menor que a média. Então, a alternativa correta é a letra E. Ó. O Z, que representou a moda, foi menor do que o Y, que representa a mediana, que por sua vez foi menor do que o Z, que representa a média. Então, a opção correta dessa questão, letra E, tá bom? Muito importante. Pessoal, nessa questão anterior, deixa eu lhe mostrar, nós tínhamos 20 números e alguns deles se repetiam, tá vendo? Eu fiz dessa forma aqui, porém, pessoal, se essa quantidade de informação ela começar a ser maior, fica inviável a gente fazer isso. Já imaginou se aqui fosse 100 números? Para eu sair contando, cadê o 50 e o 51? Organizar. Então, a gente, quando tiver uma quantidade de número um pouco maior e houver repetição de números, pessoal, a gente vai adotar um critério, que é justamente fazer, pessoal, uma tabelinha, que a gente chama tabela de distribuição de frequência. Essa tabela vai facilitar os cálculos, tá bom? Então, nesse caso, nós vamos utilizar essa regrinha. Veja aqui, ó. Márcia registrou o tempo em minutos que seus colegas gastaram no percurso de casa à escola, tá bom? Então, tá aqui, ó. 10 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, tá vendo? Ó? A quantidade de informação é um pouquinho maior. Então, nesse caso, você pode fazer daquela forma que fizemos agora há pouco, tá bom? Organizando. Mas a gente fazendo uma tabelinha, pessoal, vai ajudar bastante. Então, o que é que eu quero? Encontrar média, moda e mediana aqui, ó. Percebe que dessa forma aqui fica mais difícil você localizar, não é isso? Então, quando a quantidade de informações for um pouco maior e houver repetição, o que é que eu aconselho você fazer? Você fazer essa tabelinha de distribuição de frequência para facilitar você encontrar média, moda e mediana. Então, vamos lá, como é que eu faço? Eu vou criar a tabelinha, pessoal, da seguinte forma. Aqui vai ser a variável, né? Que no caso é a variável tempo. Certo? A variável tempo que foi dada em minutos. Então, na primeira coluna, eu vou colocar essas variáveis. Só que é um detalhe, pessoal. Ó, eu vou escrever o número uma única vez. Tá bom?
uma única vez. Por exemplo, ó, o 10. Em vez de eu escrever o 10 duas vezes, eu escrevo o 10 uma única vez. Está aqui ele. Qual outro número que apareceu, pessoal? O 15. Ó, o 15 apareceu. Aí aqui eu tomo cuidado de já fazer na ordem, tá bom? É melhor você já fazer, porque como ele já pediu a mediana, a gente já colocando na ordem já facilita. Então, ó, eu vou colocar em ordem crescente. Depois do 10, o próximo é o 15. Então, o 15 eu escrevo ele uma única vez na segunda coluna, ó, 15. Se você seguir isso aqui, ó, o próximo maior vai ser o 20, depois, tá bom? Do 20, depois vai ser o 30, então nós teremos a tabela da seguinte forma: o 20, o 30, o 40 e o 60, tá bom? Beleza. E agora a gente vai criar uma coluna que eu vou chamar de frequência absoluta ou frequência simples. O que é essa frequência, pessoal? É a quantidade de vezes que aquele número apareceu. Então, observe aqui, ó. O 10 apareceu quantas vezes? Ó? 1, 2, 3 vezes. Aqui, ó. Eu aconselho, nesse caso, com o lápis, você já ir grifando os números que você for usando, tá bom? Para facilitar. Então, por exemplo, você vai grifando aqui o 10, ó, fazendo um riscozinho nele ou grifando embaixo, para você ir já se livrando do 10. Então, o 10 apareceu quantas vezes? 3 vezes. Depois você vai procurar o 15. Ó. O 15 apareceu uma vez, 2 vezes, 3 vezes, entendeu? É isso que você vai fazer. Então, o 15 apareceu quantas vezes? 3 vezes. Aí você vai grifando o 15. Depois você vai procurar o 20. O 20 apareceu quantas vezes? 4 vezes. O 30 apareceu 6 vezes. O 40 apareceu 5 vezes. E o 60 apareceu 3 vezes, tá bom? Quando você somar isso aqui, pessoal, tem que dar exatamente a quantidade de elementos que tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 3 de 8. Então, 3 vezes 8 dá 24. Tem 24 elementos aqui, ó. Quando você somar aqui, tem que dar 24. Então, se você somar essa frequência aqui e não der a quantidade de elementos, é porque você esqueceu alguém. É por isso que eu aconselho, quando for fazendo, você ir grifando e riscando para você verificar se usou todos, tá bom? Pronto, então, nós vamos fazer isso. Através dessa tabelinha, a gente vai encontrar quem? A moda e a média por enquanto. Depois eu falo da mediana. Como eu falei para vocês, pessoal, o melhor é encontrar logo a moda. Então, se as questões de marcar, você encontrando logo a moda, pode ser que você já elimine algumas questões. Então, vamos lá, ó. Quem é a moda aqui, pessoal? A moda é aquele que tiver a maior frequência, é aquele número que se repetiu mais vezes. Então, quem é a maior frequência aqui é o 6. Ó. Então, qual foi o número que se repetiu mais? Foi o 30. Cuidado, pessoal, a moda não é a frequência é a quantidade de vezes que aquele número se repetiu. Então, eu tenho que trabalhar com a variável é tempo, então a resposta tem que ser tempo em minutos, tá bom? Então, qual foi o tempo aqui que mais se repetiu? Foi o 30. O 30 se repetiu quantas vezes? Ó, 6 vezes. Então, a moda vai ser quanto? 30, tá bom? Bom, a mediana. No caso da mediana, pessoal, a gente vai trabalhar com aquela definição a média, perdão. No caso da média, a gente vai trabalhar, pessoal, aquela definição da média ponderada, tá bom? Essas frequências aqui vão ser como se fossem os pesos. Então, você vai multiplicar cada variável dessa pelo peso, pela frequência, e vai dividir pela soma da frequência. Então, vai ficar como? 10 vezes 3 mais 15 vezes 3 mais 20 vezes 4 mais 30 vezes 6 mais 40 vezes 5 mais 60 vezes 3 mais, tá bom? E quando acabar, você divide pela quantidade, pela soma dos pesos. No caso, a soma da frequência aqui simples ou absoluta, que deu quanto? 24. Então, a média vai dar quanto? 29,79. E a mediana? Pessoal, no caso da mediana, preste atenção, nós temos 24 números, não é isso? Então, 24. Então, a mediana vai ser quanto? 24 dividido por 2 dá 12. Vai ser o 12º elemento e o 13º. Você vai pegar o 12º e o 13º, somar e dividir por 2. Para facilitar, para encontrar quem é o 12º e o 13º aqui, pessoal, a gente cria nessa tabela mais uma coluna, que a gente chama de coluna de frequência acumulada, tá bom? A gente vai fazer uma frequência uma frequência acumulada para facilitar encontrar a mediana. Eu vou explicar para vocês, ó. Eu tinha já a frequência simples, né? E criei mais uma coluna. Então, no caso,
Quando você tiver esse tipo de questão e ele pedir média, moda e mediana, você já faz 3 colunas. A coluna com a variável, com a frequência simples e com a frequência acumulada. Como é a frequência acumulada, pessoal? Aprenda, ó. A primeira frequência eu repito, 3. E aí eu vou acumulando. Como? Eu pego esse daqui e somo com o próximo. Então, olha, 3 com mais 3 dá quanto? 6. Pega esse daqui e somo com o próximo aqui com a frequência simples. Então, 6 com mais 4, 10. 10 com mais 6, 16. 16 com mais 5, 21. 21 com mais 3, 24. Uma observação importante, esse último número sempre, pessoal, vai coincidir com esse. Se esses dois números não forem iguais, você errou a continha. Então, como é que faz a frequência acumulada? Repete aqui, ó. 3, aí você vai acumulando. Ó. 3 somado com 3 dá 6. 6 somado com 4 dá 10. 10 somado com 6 dá 16. 16 somado com 5 dá 21. 21 com mais 3, 24. Novamente, esse número e esse tem que ser igual. O que é que significa para você entender, pessoal? Significa o seguinte, ó, o que é a frequência acumulada 3? Significa que o 10 ele vai se repetir 3 vezes, tá bom? Então, até a terceira posição é o 10. O que é que significa frequência acumulada 6? Significa o seguinte, pessoal, ó, até 3 números é o 10. Do quarto número até o sexto número vai ser o 15. Então, do quarto número até o sexto número vai ser o 15. Então, a posição do quarto número, do quinto número, do sexto número vai ser quem? O 15. Depois do 6 é o sétimo. Então, do sétimo, a posição 7 até a posição 10 vai ser o 20, pessoal. Então, aqui, ó, a sétima posição, oitava posição, a nona posição e a 10ª posição vai ser de quem? Do 20. Do 11º até o 16º, sempre aumentando um aqui, né? O 10º vai ser o 11º. Então, da 11ª posição, pessoal, até a 16ª posição vai ser aqui número 30. Então, o 11ª posição, a 12ª, 13ª, 4ª, 5ª e 16ª posição vai ser o 30. Depois do 16, né, 17, então pronto. Vai ser da 17ª posição até a 21ª posição vai ser o 40. E da 22ª posição até a 24ª posição vai ser o 60. Então, preste atenção, pessoal. Por que a mediana deu 30? Vamos lá. Não são 24 elementos? São 24. Então, é número par, não é isso? É. Se é número par, a mediana ela vai ser a média dos dois elementos centrais. Quem são os dois elementos centrais? Foi o que eu expliquei para você. Você pega essa quantidade e divide por 2. Então, 24 dividido por 2 é quanto? 12. Então, vai ser quem está na 12ª posição, é a posição 12, mais a vizinha, a posição 13. Então, os elementos que tiverem na 12ª posição e na 13ª posição, você vai pegar eles dois e vai dividir por 2. Então, no caso aqui, pessoal, ó, quem está na 12ª e 13ª posição? Vamos lá. Aqui até o 10, ó, era quem? O 20. Então, até a 10ª posição, pessoal, era o número 20. Do 11º até o 16ª, a 16ª posição é quem? O 30. Então, ó, quem está na 11ª posição, pessoal? O 30. Quem está na 12ª posição? O 30. Quem está na 13ª posição? O 30. Quem é que eu estou procurando, pessoal? Quem está na 12ª e 13ª posição. Quem está na 12ª posição e na 13ª posição é o 30. Então, vai ser 30 mais 30 dividido por 2, tá bom? Pessoal, percebam, ó. Vou dar uma dica para vocês, ó. 24 dividido por 2 não dá 12? Dá 12, pronto. Qual é o primeiro número maior do que o 12? É o 16. É uma dica. Então, significa que a mediana vai estar aqui dentro, ó, do 30. Então, por que deu 30, pessoal? Porque ó, aqui é até a 10ª posição. Então, 10ª posição mais 1 é a 11ª. Então, da 11ª posição até a 16ª posição vai ser o 30. Então, se você precisar da 11ª posição, é o 30. Se você precisar do 12ª posição, é o 30. Se você precisar da 13ª posição, é o 30. Então, eu estou querendo justamente a 12ª e 13ª posição, ó.
Por quê? Porque a quantidade é par, 24. 24 dividido por 2 não é 12, então eu pego a 12ª e 13ª. Quem está na 12ª posição é o 30, quem está na 13ª posição também é o 30. 30 mais 30 dividido por 2, que dá 30, tá bom? Vamos fazer outro exemplo desse para você entender. Ó, a quantidade de número aqui é grande, tá vendo? Ó, são 40. Como eu falei para vocês, pessoal, você organizar isso daí fica mais difícil. Então, qual é o conselho que eu dou? Você cria uma tabelinha para facilitar o cálculo, tá certo? Então, vamos calcular a média, moda e mediana desses 40 números aqui, tá bom? Como eu disse para vocês, ó, você deve fazer o quê? Já organizando na ordem para facilitar, já que ele pediu mediana, tá bom? Então, você cria uma coluna que vai ser a variável, tá certo? No caso aqui, são 65 trabalhadores realizados uma pesquisa com 40 deles, tá bom? Para saber o que nós temos, que é o tempo que eles gastaram no percurso, tá certo? Então, tá aqui a tabela. Vamos explicar. Por que o 10 eu coloquei aqui? Porque é o menor deles, ó. Tá bom? E aí, como ele pediu a mediana, eu já coloco em ordem. Então, 10 é o menor. Depois do 10, quem é o próximo menor, pessoal? É o 15. Então, o que é que você faz? Ó, 15. Depois é o 20, o 25, o 30, o 35, o 40 e vai até o final. E você cria mais duas tabelas, aliás, duas colunas. A da frequência simples e da frequência acumulada, tá bom? A frequência simples é a quantidade de vezes que aquele número apareceu. Então, o 10 apareceu quantas vezes, pessoal? Uma vez só. Aí você grifa, pega um lápis e risca ele aqui, tá bom? Para facilitar você encontrar os outros. Depois, o 15 apareceu quantas vezes? Aí você conta, uma vez, duas vezes, 3 vezes, tá bom? Então, o 15 apareceu quantas vezes? 3 vezes. E assim você vai fazendo, pessoal. O 20 vai aparecer 8 vezes, o 25 vai aparecer 3 vezes, assim por diante. Como eu falei para vocês, se você somar isso aqui, tem que dar a quantidade de números aqui, ó. Realmente são 40. Então, a quantidade somando aqui deu 40, tá certo. Como ele pediu a mediana, você já faz logo a frequência acumulada. Como é que você faz? Repete o primeiro e vai acumulando. Ó. 1 mais 3, 4. 4 mais 8, 12. 12 com mais 3, 15. 15 com mais 6, 21. 21 mais 4, 25. 25 com mais 3, 28. 28 mais 4, 32. 32 mais 3, 35. 35 mais 40. Lembre-se que esse último número tem que coincidir com esse. Ó. Se der errado aqui é porque você errou a conta. Vamos lá. Como eu disse para vocês, ó, o melhor é você encontrar logo a moda, tá bom? Para encontrar a moda, você vem na frequência simples. Qual é o maior número que tem aqui, pessoal? O 8. Ó. Então, o 8 é a frequência maior. Então, qual é o número que se repetiu 8 vezes? O 20. Então, a moda aqui vai ser 20. Lembre-se, pessoal, a resposta ela está aqui na variável, que no caso é tempo, tá bom? Não é aqui. Aqui é para você saber quem é que tem a maior frequência. Então, o maior número aqui é o 8, tá vendo? Ó? Então, quem é a moda? 20, tá bom? Então, eu aconselho primeiro você encontrar a moda, tá bom? Depois eu aconselho você encontrar a mediana e depois a média. Por que a média fica por último? Porque as contas demoram mais, certo? Bom, a média, como é que eu disse? Você vai utilizar aqui aquela regrinha da média ponderada. Aqui você trata, tá bom? Como se fosse os pesos. Lembrando que no caso da média, pessoal, você usa isso daqui, ó. A variável e a frequência simples. A frequência acumulada ela vai ser usada só para mediana, não esqueça, tá bom? Então, ó, 10 vezes 1 mais 15 vezes 3 mais 20 vezes 8 mais. Você vai fazendo até 100 vezes 5, tá bom? Ó, dividido por quanto? Pela quantidade aqui, ó, pela soma aqui da frequência que é 40. Faz a continha, 43,5. E a mediana, vamos lá, pessoal, ó. Quantos elementos tem? 40. Número par, não é isso? Então, eu vou pegar os dois centrais. Quem são os dois centrais? 40 dividido por 2 dá quanto? Dá 20. Então, eu vou pegar quem está na 20ª posição e na 21ª posição. Está aqui, ó. Entre o 20º e o 21º elemento. Quem são esses elementos, pessoal? Aí eu vou dar a dica, ó. Eu não peguei 40 dividido por 2, não dá 20? Vem para a frequência acumulada. Qual é o primeiro número maior que o 20? É o 21, ó. Então, a mediana está aqui, ó. A mediana vai ser quanto? 30, tá vendo? Ó? Mas por que é o 30? Vamos explicar, pessoal, ó. Eu quero o 20º e o 21º elemento. Então, vou dar a dica de novo, ó.
Eu pego a quantidade de elementos, que é 40, aí divido por 2, dá quanto? 20. Venho na frequência acumulada. Qual é o primeiro número maior do que o 20? É o 21. Então, a mediana vai estar aqui, ó. Quem é? O 30. Tá vendo? Ó, 30. Mas por que é o 30? Vamos explicar. Observe, pessoal, ó, como eu quero o 20º e o 21º elemento, quem são eles? Até aqui nós temos 15 elementos. Então, até 15 elementos é o 25. Então, depois do 15 é o 16. Do 16º elemento até o 21º elemento, pessoal, é o 30. Então, o 16º elemento é o 30. O 17º elemento é o 30. O 20º elemento é o 30. O 21º elemento é o 30. Quem é que eu estou atrás? Do 20º e 21º. Então, o 20º elemento é o 30, o 21º é o 30, então 30 mais 30 dividido por 2 dá 30, tá bom? Então, a dica que eu dou é essa, ó. São 40 elementos? São. 40 dividido por 2 dá 20. Aí você vem para a frequência acumulada. Quem é o primeiro número maior que o 20? 21. Então, aqui a mediana vai ser 30, tá bom? Então, essa é a dica importante. Pessoal, olha só, a gente vai ter um outro vídeo, tá bom? Um outro vídeo falando, dando uma continuidade sobre o que nós estamos estudando, tá certo? É a segunda parte aí da estatística, tá certo? Então, o material de apoio está com vocês. Com esse vídeo e você lendo o material de apoio, você terá condições de fazer a atividade. Lembrando que todas as atividades valem nota, pessoal. Não esqueçam disso. Se você tiver dúvida, tá bom? É só você mandar para mim no privado que eu terei o maior prazer de ajudar, certo? Pessoal, um abraço, fique na paz de Deus, conte sempre comigo.